Boa noite a todos, bem-vindos ao Satsang de hoje. Hoje a gente trouxe esse tema, que é um convite, sempre é um convite, à investigação, a você fazer a autoinvestigação, né? Então, esse tema é voltando para casa, né? Tomando o caminho de volta. O que significa isso? Voltar para casa. Que casa é essa? Né? Então, queria que vocês imaginassem uma situação. Por exemplo, vocês vão para algum lugar, alguma montanha, alguma situação assim mais extrema, e aí você começa a ficar com frio, vê que não levou equipamento suficiente, começa a sofrer, né, no meio dessa situação. E aí vem aquele arrependimento, né? O que eu estou fazendo aqui, nesse lugar? Por que eu fui sair da onde? Da minha casa. Então, para onde que eu quero voltar? Eu quero voltar para minha casa, eu não quero ficar nesse lugar aqui passando frio, perrengue, né? Então, tendo essa referência, né? O que seria para você voltar para casa? E voltar para casa é bom? É uma coisa que você está desejando? É uma coisa que te inspira, né? Ou onde você está já é a sua casa, né? Então, esse é o convite para a gente investigar hoje. O que é voltar para casa? Quem vai falar? Felipe, que quer voltar para casa? Voltar para o conforto, para a segurança. Sim, mas também para um lugar que você conhece. Não é qualquer conforto, não é qualquer segurança. A casa tem um sentido de intimidade, familiaridade. Voltar para um lugar seu, né? A sua casa. Ok? Então tem essa conotação também, né? Porque vamos supor que você está lá na montanha, passando frio, passando fome, de repente você acha um lugar, um refúgio lá. Lógico que aquilo lá vai ser um oásis, né? No meio do deserto. Você vai achar um lugar para você se acolher. Então vai acontecer o conforto, né? Oh, agora eu estou seguro, agora estou me sentindo confortável e seguro. Beleza, mas ainda não é a sua casa. Porque aí você passando algum tempinho ali, você já vai falar, ué, mas tá faltando isso aqui, putz, aí o desconforto volta. Porque aquele lugar ali é um lugar provisório, ok? Então a casa, ela tem um sentido também de não ser provisório, além de ser um lugar onde você se sente bem no sentido de existe um vínculo seu com isto que é chamado de casa, né? É um vínculo de intimidade e de permanência, não de provisoriedade, ok? Então, é esse o sentido. Voltei para casa, de repente você sente algo assim, um insight, né? Voltei para casa. Você não sabe dizer o que é direito, mas dá para traduzir por essas palavras, né? Aí a pessoa entende, não sei, é mais fácil do outro entender isso. É como se fosse você voltasse para casa. Você chegar num lugar que você sempre é, quis visitar e de repente você chegou lá e se identificou tanto com o lugar que você fala, eu voltei para casa. Legal que o senhor falou insight. Oi? Insight também vem. Legal que o senhor falou sobre sentir um Insight. insight, né?
Porque o insight vem também de um ambiente familiar, né? Com algo que você vê que é familiar, né? Exatamente. O O insight insight criativo, né? é um reconhecimento, né? É. Uhum. Reconhecer, conhecer de novo, né? Eu tô revisitando algo que é familiar, né? Então, se você vai num lugar que algo diz que você está naquele lugar, voltei para minha casa, é algo que você já conhece, é um sentimento conhecido. Então, por isso você está revisitando esse sentimento. Então, vamos explorando esse voltar para casa aí, né? E agora, quem vai ser o sorteado? A Vera vai ser a sorteada. Abri aí o seu microfone. Um lugar de paz, de harmonia, de tranquilidade. Esse é voltar para casa. Viu? Então a gente vai associar paz, harmonia e tranquilidade. Não, vamos lá, o diferente. Um lugar de guerra, barulho, né? Essa não é Não, a casa. Ninguém não, gosta da casa com guerra, caos, não. barulho, Não. confusão. Essa aí, Onde eu, onde né? eu, a tranquilidade, o silêncio. Silêncio, tranquilidade. Então a gente Silêncio. associa essa casa, essa intimidade com essas sensações, né, que você descreveu, né, de É. paz, de silêncio, tal. Então, isso você está se sentindo bem, está confortável, né, dentro dessa casa. Essa é a sua casa. Essa é a minha casa. É o meu interior. Tá vendo que você está sentindo a sua casa? A casa é um É, lugar para ser sentido, né? Isso é um sentimento. é um sentimento de paz. Exatamente. É. Mais Esse é o alguém voltar. quer falar mais, Vera? Esse é o voltar para casa, né? Porque quando você está no pensamento, no barulho de, de coisa, de pensamento, então você está fora da tua casa, né? Mas quando você fica em silêncio, daí você volta ao que era o teu ser mesmo, teu, não é nem dizer o ser, né? Eu? É, não é bem eu. Eu? Então vamos Não, não é eu. explorar isso também. Vamos Não, explorar não é isso. o eu. Você volta para o seu eu, Não, não? não. Quem está voltando, então? Para casa, É. volto para casa. Não, mas quem? Quem está voltando? É você, ué. É. Então, quem está voltando? Eu. Pode É, falar eu, não tem problema. tá bom, eu. Não é proibido falar eu. Ah, tá. Então vamos lá, sou eu mesmo que voltei para casa. É, sou eu mesmo Legal. que voltei para casa. Legal. Mais alguém? Heloísa. Bom, eu imagino que voltar para casa seria um lugar que não tenha sofrimento, que tenha a paz, que não tenha ambiguidade, que não tenha dilemas para resolver, onde que uma opção é boa para todo mundo. O que você está descrevendo aí? A casa É. é voltar para casa, né? É Você quando eu descreveu um imagino. lugar, né? É um lugar. Como você falou, é Aham, um lugar. Você está exato. descrevendo um lugar, né? Existe esse lugar? Espero que sim. Você nunca voltou para casa? Não de casa aqui, casa. Não, Nós então, não estamos. para essa casa mesmo que a gente está falando. Ah, é para essa? Ok.
Não, para essa que eu estou dizendo, a essa que você descreveu aí, você nunca voltou para ela? Hum. Se voltei foi por segundos, né? Se voltou, você não percebeu tanto que voltou. Exato, exato. É o que a gente está tentando voltar, não é? Está tentando fazer. Você está tentando voltar para Encontrar casa? esse, encontrar esse lugar que não é espaço nem tempo, mas é uma sensação, né? Sim, É um estar, isso. um ser. Uhum. É, é o estar, né? Vamos ficar no estar. É um estar. Pode ser agora também, pode acontecer agora, pode acontecer do outro lado do planeta, pode acontecer daqui a um ano, Pode acontecer fora do planeta. pode. Uhum. Depende do dinheiro que você tem para viajar. Bom, vamos. É, legal. Aí, é um lugar. Eu acho que foi a primeira coisa que você falou. É um lugar, né? Que não é no tempo, no espaço, mas a gente pode chamar de lugar, né? É um lugar. Ótimo. Regina, agora onde é a sua casa, Regina? Tem que abrir o microfone. Espera aí que eu vou tentar aqui comigo. Abriu? Tudo bem? Pronto. Beleza, É, estamos ouvindo. tá. Vai lá. Eu, eu, eu acho que eu sinto muita vontade de sair e muita necessidade da volta. Mas mesmo estando em casa, com a segurança, com o aconchego, vem a intranquilidade também, a vontade de ir lá fora, sentir, buscar, né? E voltar, né? Uhum. Então, E você associa essa ida e volta ao espaço físico, né? Eu vou em um lugar para fora da minha casa, eu sinto necessidade de sair dessa casa para respirar novos ares, né? Vamos dizer assim. E depois também é, em casa existe essa intranquilidade, né? Então, eu acho que isso está mais ligado ao espaço físico. Você já foi na sua casa? já. Eu vivo na minha casa. Mas veja, a casa que eu estou falando É. é uma casa que é um lugar que as pessoas estão falando, né? No meu sentimento também. É porque a casa, dentro de mim, às vezes, ela também está desorganizada. E- Exatamente. Muito bom. Então, eu sinto essa necessidade de ter outras experiências de sentimento, Então, de... então será que esse lugar que está desorganizado é a sua casa? Pode não ser, entendeu? De repente você está naquele lugar achando que é a sua casa e não é. É tipo assim, eu tenho que lidar com isso, eu tenho que arrumar esse lugar, porque aqui é minha casa. Então é minha obrigação arrumar esse lugar, entende? Porque eu tenho uma necessidade de arrumar esse lugar, porque eu sou responsável por esse lugar. E aí essa casa que a gente está falando não é um lugar que você precisa arrumar, ele já está arrumado. Você só reconhece ele, entende? Então, essa questão do ir e vir que você falou foi muito legal, porque é aquela questão do que Cristo coloca, né? Construa sua casa na rocha.
não construa sua casa na areia, porque a areia se movimenta. Então, e essa questão do movimento da areia traz a ideia de confusão, de caos, de desorganização. Mas como você está acreditando que a sua casa é na areia, você tem que lidar com essas coisas, porque você não tem alternativa. Então, quando Cristo vem e fala, construa sua casa na rocha, existe uma alternativa, né? E, de repente, né, nessa história que a gente está colocando, não existe nem a necessidade de construir a sua casa. É você chegar no lugar e falar, encontrei a minha casa. É aqui, né? É um reconhecimento. E em alguns momentos a gente consegue, por alguns segundos, alguns momentos, reconhecer que a gente está nessa casa, que a Heloísa trouxe isso, né? Nesse lugar, eu reconheço. Porque nessa casa não é necessário fazer nada, né? E também tem essa situação que a gente puxa tanto responsabilidade para a gente, que a ideia de fazer coisas para tornar o local habitável entra no nosso modo de se relacionar com a realidade, como algo que eu tenho que fazer, né? Para que isso seja ideal, isso depende de mim. Então a questão é: existe um lugar ideal que não depende de você. Como eu provo isso? Né? Que o Maurício está falando, pô, mas será que existe mesmo? A gente pode colocar uma dúvida, né? Se você consegue dormir e o organismo consegue se manter vivo e você consegue acordar, isso é uma prova de que existe algo que cuida de você. Então, essa coisa que você tem a obrigação de exercer toda esse esforço para que você cuide dos outros e se cuide, ou nem se cuide, porque daí a sua ideia é só cuidar dos outros, porque os outros precisam mais que você. Sempre é assim, né? Traz a ideia de intranquilidade e de tensão e de que tudo está por um triz para desabar. O grande problema, o grande sofrimento é que você acha que a sua casa vai desabar a qualquer momento. Então, é isso que Cristo fala, né? Não construa sua casa na areia, porque a qualquer momento ela pode desabar. Mas isso é um sentimento, né? E quando ele fala, construa sua casa na rocha, onde é essa rocha para eu poder construir essa casa? Até o ponto que eu for chegar na rocha e vejo que não há uma necessidade de construir nada, né? Porque não depende de mim. Eu não essa noção de dependência, de construção, ainda é algo dentro do sentimento de que há uma necessidade de se fazer algo. Então, isso é uma desconfiança, né? Se eu não fizer, ninguém vai fazer. Se eu não cuidar, ninguém cuida, né? Eu tenho que estar à frente disso aí. E aí isso aí traz todo esse desgaste, né? Todo essa tensão. E aí isso acaba sendo a sua casa. Porque isso entra na sua rotina. Do que é feita a realidade que você vive? Onde é a sua casa? Dentro de um lugar que se chama rotina. Essa é a sua casa, né? E aí você pode falar, mas o que é rotina? É a sua vida, é o jeito que você vive. Essa é a sua casa. Então, é olhar para isso. Qual o seu referencial de realidade?
Meu referencial de realidade é carregar minha casa nas costas. Porque se eu não carrego minha casa nas costas, ninguém carrega. E ela vai desabar a qualquer momento, né? Aí entra também aquela lenda, né? A lenda, não, o mito, né? Do Sísifo. Vocês conhecem? O Sísifo é uma história da mitologia grega. Sísifo era uma pessoa que foi condenada a rolar uma pedra esférica, né? Gigante, uma pedra gigantesca. Ele rolava essa pedra para cima de uma montanha, né? Entende? Então o Sísifo vai rolar a pedra para cima da montanha. Essa é a tarefa de Sísifo. Você está vendo que ele é um fazer, né? Se ele não fizer, ninguém vai fazer. Se o Sísifo não rolar a pedra para cima da montanha, ninguém vai rolar. E o que acontece? Quando ele chega no alto da montanha, a pedra rola para baixo de novo. E ele vai lá pegar a pedra e levar para cima. Então a tarefa do Sísifo é interminável. Ele sempre está rolando a pedra para cima e ele sabe que depois a pedra vai rolar para baixo. Porque assim é esse ciclo. O ciclo é esse. Então ele vai levar a pedra lá em cima. Chegou lá, ele não vai descansar, ele não vai cumprir minha tarefa. É igual você falou, Gina. Parece que você cumpriu sua tarefa. Não, ela é interminável. Porque depois a pedra vai para baixo de novo. Essa é a regra. Esse é o ciclo de quem está preso nessa obrigação de rolar essa pedra. Por que o Sísifo simplesmente não dá as costas para a pedra e vai embora? Porque ele se sente responsável de rolar a pedra. Se ele não rolar a pedra, quem vai rolar? E para quê? Mas ele está vendo um puta sentido em rolar essa pedra. Ele não para perguntar assim, puta, mas por que eu estou rolando essa pedra? Ele não para perguntar isso. Ele simplesmente vai rolando a pedra. Então faz sentido ele rolar a pedra, né? E de repente o Cristo vira e fala: olha, construa sua casa na rocha, não na areia. Aí você fala assim para ele: ué, mas se eu não construir na areia, quem vai construir? Na areia. Eu tenho que construir na areia, entendeu? Então é o Sísifo falando. Sísifo fala assim: ó, a areia é o lugar onde existe mudança, onde vem a enchente, você vai perder sua casa. Aí o Sísifo vira e fala: olha, mas se eu não perder, quem que vai perder? Eu tenho que perder essa casa. Então, é o mundo fechado, né? É a ideia fechada de uma realidade que você não escapa dela. É um ponto de vista. Né? O Sísifo rolando a pedra. É um ponto de vista tão fechado que não tem como você sair desse ciclo. Ele é interminável. Eu vou rolar essa pedra para sempre. Não passa pela cabeça dele dar as costas para a pedra e fazer outra coisa. E não termina. Né? Então, isso é uma grande inspiração para a gente. E aí, o que acontece? O Sísifo constrói a casa dele nessa história. Ele só é o Sísifo se ele rolar essa pedra até lá em cima da montanha e deixar ela cair, aí ele existe. Tá vendo também um detalhe, né? Eu só sou útil e reconhecida, ou eu só sou uma pessoa digna se eu fizer isso. Então a minha dignidade, os meus valores estão nisso. Ter uma vida caótica, ter uma vida na areia, uma vida que a qualquer momento minha casa vai desabar, tensa, uma vida de sofrimento, é muito ruim. Todo mundo fala, putz, não fica na areia, meu. Cristo já falou, constrói na rocha. Mas na areia eu tenho sentido para a minha vida.
essa areia, esse sofrimento, essa mudança, esse desconforto traz sentido para minha vida, para eu continuar sendo essa pessoa que eu sou. Então, a sua verdadeira casa você nunca vai achar. Você nunca vai estar na sua verdadeira casa. Porque você nunca vai querer sair da casa falsa. Fala, Heloísa. Você acha que isso é a resistência para a mudança ou é o não conhecimento? As duas coisas, não conhecimento, a resistência para a mudança, e mesmo você conhecendo isso, você ainda resiste, porque a Heloísa vai desaparecer. A Heloísa é alguém que você conhece, né? Alguém que é uma referência para você e para as pessoas, né? Então, veja, também tem aquela parábola, né? Ou aquela história que Cristo encontrou um jovem rico que tinha muitas propriedades, né? E aí, naquele encontro, o jovem ficou assim, extasiado de estar na presença de Cristo e perguntou: como que eu faço para te seguir? Ele fala: larga tudo aí e vem. Aí, ele tá falando: larga a sua identidade, larga tudo que você conhece, larga essa casa que você acha que é sua. Então, Cristo está dando uma chance de você ver que essa casa que está aí agora, que você está nela, não é sua. Que isso é provisório. Esse, né? Esse cômodo que você está é provisório. Porque se fosse real, você sempre estaria nele. Desde que você tivesse consciência de você mesmo. Então, você abriu os olhos. Você está na mesma casa que você sempre viveu? Não. Né? Você dorme na mesma cama que você sempre dormiu? Você tem o mesmo corpo que você sempre teve? Não. Então, isso não é a sua verdadeira casa. Esses lugares mudam e a gente se identifica com eles. Então, quando Cristo fala, vem comigo, abandona a sua identidade, porque você não é isso. Então, a resistência está aí que você falou, né? Mas daí ele olha e fala, eu vou abandonar o meu conforto, eu vou abandonar a minha segurança, e vou seguir essa pessoa que eu nem sei quem é? Não. Mas essa oferta, né, pela lógica, ninguém ia fazer isso. Ninguém. Mas essa oferta é oferta assim de um desafio total, né? Ó, você não é isso aí, você é provisório. Se liberta, né? Então o convite para a libertação, né, desperta, se liberta. Por que as pessoas não vão aceitar? Porque ela fala, eu não sei o que tem aí, eu não conheço isso. Se a gente fala, você quer trocar a sua verdadeira casa, a sua casa falsa pela sua verdadeira casa? Ah, não, né? Então aí vem essa pergunta: onde é a sua verdadeira casa? Então existe o medo também, Luiz. Falar, a resistência é medo, medo da mudança, medo de. Agora, tudo isso é porque você não encontrou a sua verdadeira casa. A gente não encontrou, porque se a gente encontra, a gente não tem mais medo, né? Então, eu vou dar dois exemplos de pessoas que encontraram a sua casa, aparentemente encontraram a sua casa. O Nisargadatta Maharaj, ele vai falar: eu sou anterior a tudo. E o Cristo,
ele vai falar, antes que Abraão existisse, eu sou. Tá? O que quer dizer isso? Qual a casa de todo mundo? Que a Vera ficou meio assim de falar, né? A casa de todo mundo tem uma palavrinha que define essa casa. Qual a palavra que define a casa de todos? Eu. Essa palavra define a casa de todos, né? Que quando você fala eu, o que você está querendo dizer? O que tem, o que significa isso? Eu, essa palavra eu. Entende? O que é a palavra eu? Um referencial de realidade. Algo que é totalmente indefinível, mas ao mesmo tempo totalmente familiar, totalmente íntimo. Porque você sabe que você é você. Então, quando fala quem vai voltar para casa, eu. Porque aonde você for, a realidade vai junto. Então você é o referencial de realidade. A realidade só acontece dentro desse referencial eu. E quando eu falo que Nisargadatta falou, eu sou anterior a tudo, é a realidade percebida, a experiência de realidade que surgiu a partir daquele olhar, daquela constatação de Nisargadatta é esta, ser anterior a tudo. A tudo o quê? A todos os fenômenos, a todas as mudanças, a toda a impermanência, a todo medo, a todo sentimento, seja ele qual for, anterior a tudo que se manifesta. Anterior a tudo que se manifesta. O que é anterior a tudo que se manifesta? A fonte daquilo que se manifesta. O que é anterior à luz do sol? O próprio sol. A fonte. Então, quando ele se vê, ele se reconhece como aquilo que está anterior à manifestação, mas da qual a manifestação surge, o referencial de realidade dele se estabelece nessa situação de experiência absoluta. Porque ele não está mais dependente dos vínculos da manifestação. A manifestação, quando ela se transforma em coisas, em vários fenômenos, ela cria uma coisa chamada relatividade. Porque é tempo, espaço e movimento, né? Aparentemente, as coisas acontecem. É uma pessoa, é outra pessoa, é uma realidade se movimentando, né, de fenômenos. E, de repente, ele consegue se identificar com a fonte primeira de todos os... antes que aconteçam todos os movimentos. Então, quando ele se identifica com esta fonte, ele fala, né? Alguém pergunta para ele, o que vai acontecer depois da sua morte? Aí ele fala, eu estou morto. Estou morto. Estou morto para essa situação. Eu reconheci que isso aqui é uma situação, né, que não me atinge mais. Porque eu consegui me identificar com a fonte disso. Então ele pode falar, eu estou na minha casa. Quando ele fala, eu sou anterior a tudo, ele fala, eu estou em casa. É a mesma coisa, né? Então, essa é a leitura do Nisargadatta, né? A leitura de Cristo é igual, né?
Eu sou anterior a tudo. É o que o Sagradata falou. Cristo é, antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, antes que tudo acontecesse, o pai Abraão, né, que travou com Yahvé, né, Jeová, que travou com Deus aquela aliança, e aí seria a visão dos hebreus, né? A visão judaica. O que Cristo está fazendo? Ele está num contexto judaico. Ele fala o seguinte: antes que o judaísmo existisse, o que é Abraão? É o judaísmo. Antes que o judaísmo existisse, ele não fala eu era. Ele não fala eu era. Olha que louco. Ele fala eu sou. Mas o que é eu? Referencial de realidade. Eu sou alfa, ômega. O que está falando? O absoluto. Né? O fim, o início, o meio. Isso aí foi o Bhagavad Gita, né? Krishna fala isso. Então, você vem falando, seguindo essas falas estão definindo o absoluto, né? Então, ele está, eu sou o absoluto. Eu sou. E quando ele fala eu sou o absoluto, não é aquela coisa de ficar repetindo eu sou, tá? Não é esse eu sou que eu estou falando. É uma coisa que a gente não precisa, não é uma frase feita. A gente tem que ir até esse lugar referencial de realidade, onde está se estabelecendo a sua própria realidade, onde surge essa realidade, que é a rocha que Cristo está falando, antes de todas as areias existirem, antes do judaísmo existir, antes de Adão existir, antes do mundo existir, eu sou. Então, veja, eu sou desde eu era, eu sou e serei. Então, quando ele pega esses verbos, né? Eu sou, o sou sempre é. Consciência de si, exatamente, Vitor. Consciência de si. Sempre é. O eu sempre é. O seu eu sempre é. Quando você fala eu, você tem a sensação que sempre é. Você não tem uma sensação que foi, eu vou ser, eu sou. Não, sempre é. Né? Então, por isso que ele fala antes do judaísmo. Antes, o que quer dizer o judaísmo? Antes do mundo, ele estava falando para fariseus. Antes do mundo existir, eu sempre fui, sempre serei e sou. Né? O sou sempre no presente, também porque o tempo, nesse sentido do absoluto, não existe. Porque a questão, se você olhar para esse referencial de eu que eu estou falando, você sempre existiu. Nada te afetou. Você passou por muitas coisas na sua vida, muitas experiências, mas nenhuma delas teve a capacidade de eliminar a sensação de que você é. Então você é. Sou. Agora, o que você é, não dá para saber. Porque, inclusive, Cristo está falando, e no Sagrado também. No Sagrado, eu sou anterior a tudo. Mas ele não fala, ele não se define. Eu sou, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele não está se definindo, se autodefinindo, porque isso não interessa. Nenhum tipo de definição cabe ali, nesse eu. É como a gente está falando aqui. Você consegue traduzir o que seja essa palavra? Qual o significado real da palavra eu? Não dá para traduzir, para definir, mas dá para sentir. É que eu falo. Dá para você sentir. Você tem consciência que é. E aí o Vitor trouxe, consciência de si.
Eu tenho essa consciência. Eu sou. Eu. Né? Então, é essa base que é essa fonte, né? Que quando Cristo fala antes que Abraão existisse, eu sou, ele está falando dessa fonte, né? Antes de todas as manifestações, eu já existia. Isso aí também é falado, né? Antes de tudo, era o nada. E no nada estava Deus. E no nada estava o Verbo. E o Verbo era Deus. Né? E o Verbo se fez carne. Então, tudo isso tem uma noção de anterioridade da manifestação. Mas isso não serve, é uma constatação que não serve só para privilegiados. O que eles estão demonstrando? O que eles estão invocando? A natureza de cada um de nós. Que é a natureza primordial de cada um de nós, e que no Zen, no budismo, a gente chama de face original. Quem é você, né, antes dos seus pais nascerem? Qual é o seu rosto? Qual a sua face antes dos seus pais nascerem? O que quer dizer isso? Quando seus pais nascem, nascer quer dizer manifestar-se. Seus pais se manifestam, você se manifesta. Será que você está nessa manifestação? Então veja que em todas essas demonstrações existe uma palavra em comum a tudo. Antes. Antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou anterior a tudo. Né? Então, o que quer dizer anterior? Antes do tempo eu sou. E isso está apontando para quê? Para a casa de cada um de nós. Antes de tudo, eis a sua casa.